O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Boa noite. Estamos começando a reapresentação do programa O Mundo na Guaíba. 21 de setembro de 2025. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Biol 2000. Quem é associado Cindy Lojas Poa está sempre à frente. Garanta benefícios exclusivos para sua empresa crescer mais. Associe-se ao cindylojaspoa.com.br. Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. E evite entupimento, mau cheiro e transbordamento. Para limpeza de pias, ralos, caixas de gorduras e tubulações, use um saneante biológico sem contraindicação. É o Biol 2000. Um produto biológico que limpa as impurezas, mas protege o meio ambiente, para uso residencial e empresarial. E você pede pelo sistema de teleentrega 97401-2992. Vou repetir, 97401-2992. E receba em sua residência ou em sua empresa o Biol 2000. No programa de hoje, vamos falar sobre os acordos e desacordos de Trump em sua passagem pelo Reino Unido. Israel inicia o que é para ser a derradeira invasão da cidade de Gaza. Japão é o país mais endividado do mundo. Ucrânia treina membros da OTAN a utilizarem os drones. Rota bioceânica sai do papel e Brasil se aproxima do Oceano Pacífico. Netanyahu e seus ministros, com suas decisões, acabam prejudicando o futuro de Israel. O presidente Donald Trump realizou nesta semana uma visita de Estado sem precedentes ao Reino Unido, marcada por pompa e muito esquema de segurança, e com investimentos em tecnologia e milhares de pessoas protestando. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarcou ao lado da esposa Melania nesta terça-feira no Reino Unido, a convite do rei Charles III. O casal foi recebido com honras no aeroporto de Stansted, perto de Londres. O republicano se tornou o primeiro presidente americano a fazer 2 visitas de Estado ao país, após ter sido recebido anteriormente pela Rainha Elizabeth II durante seu último mandato em 2019. Trump e Melania seguiram direto para Winfield House, residência oficial do embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido, na capital britânica. Na quarta-feira, o bilionário vai ser recebido por Charles III no Castelo de Windsor para um banquete luxuoso e um passeio de carruagem. Desde cedo, ativistas se concentraram em frente à residência real para protestar contra a presença do presidente americano. Mais tarde, o grupo ativista Led by Donkeys, conduzidos por burros em livre tradução, projetou um vídeo com imagens de Trump ao lado do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein em uma torre do castelo. Dentro da residência da monarquia, manifestantes interromperam uma festa realizada pelo grupo Republicanos do Exterior. Os ativistas foram retirados do local enquanto gritavam: "Se vamos perfurar, quantos vamos matar?", fazendo referência a um bordão de Trump sobre exploração de petróleo. Já nesta terça, a Microsoft anunciou um investimento de 30 bilhões de dólares, cerca de 160 bilhões de reais no Reino Unido, metade deles em computação remota e inteligência artificial. Este compromisso é o mais importante de um conjunto de 31 bilhões de libras, 224 bilhões de reais em investimentos de empresas americanas em IA e tecnologias de ponta, anunciado pelo governo britânico por ocasião da visita de Trump. Mais cedo, o Google, outra gigante tecnológica americana, anunciou investimentos de quase 6,8 bilhões de dólares, 35 bilhões e meio de reais,
em centros de dados e projetos de IA no Reino Unido ao longo de 2 anos. Após um dia de pompa com a família real britânica, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta quinta-feira à residência de campo do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, para firmar um acordo em meio à guerra tarifária imposta pelo republicano. Sentados lado a lado em uma tenda no terreno da residência de campo de Starmer, em Chequers, os dois líderes celebraram a inauguração de um pacote recorde de 150 bilhões de libras, mais de R$1 trilhão de investimentos americanos no Reino Unido, parte de um pacote mais amplo de 250 bilhões de libras, que, segundo autoridades, beneficiará ambos os lados. Este é um grande dia para o relacionamento especial, disse Starmer, agradecendo aos líderes empresariais, incluindo o presidente executivo da NVIDIA, Jensen Huang, e Emma Wellesley, da GSK. Uma celebração do que aconteceu antes, é claro, mas, mais do que isso, um momento para gerar investimentos, empregos e negócios que melhorarão a vida das pessoas agora e iluminarão o relacionamento especial pelos próximos anos, foi o que disse Starmer. Trump foi igualmente efusivo. Os laços entre nossos países não têm preço, afirmou. Fizemos algumas coisas que são financeiramente ótimas para ambos os lados. Acho que temos um vínculo inquebrantável, independentemente do que estejamos fazendo hoje. O acordo representa uma renovação do chamado relacionamento especial entre as duas nações, algo que Starmer tem se esforçado para cultivar, apesar das diferenças com Trump. E estas diferenças ficaram acentuadas em 2 temas internacionais: as 2 guerras que estão acontecendo agora, a de Gaza e a da Ucrânia. Starmer tentou persuadir o líder americano a tomar medidas mais enérgicas com relação à Rússia, um tema delicado para o republicano, um crítico da ajuda militar dos Estados Unidos ao país do leste europeu, sendo que o Reino Unido, assim como de resto toda a União Europeia, estão efetivando ajuda substancial para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no sentido de tentar conter a invasão iniciada por Vladimir Putin em fevereiro de 2022. O outro tema controverso diz respeito a Gaza. Antes de chegar ao Reino Unido, Trump havia criticado a intenção do governo de Starmer de reconhecer o Estado da Palestina, embora tenha dito a repórteres que não se importava que Starmer tomasse uma posição. Estas 2 áreas geopolíticas são pontos de atritos na relação entre Estados Unidos e Reino Unido. O governo britânico, muito provavelmente, juntar-se-á aos governos da França, do Canadá, da Bélgica, da Austrália e de outros países nesta próxima semana, durante a Assembleia Geral da ONU, para reconhecer o Estado da Palestina. Mas o fato é que, se nas questões da geopolítica os 2 líderes divergem, nas questões econômicas eles convergiram, e o resultado da passagem de Trump por Londres e adjacências impulsionou os negócios entre os 2 países.
A seguir, ministro da Defesa de Israel anuncia Gaza em chamas. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Uma comissão de inquérito contratada pelas Nações Unidas concluiu nesta terça-feira 16 que Israel cometeu genocídio em Gaza com o objetivo de destruir os palestinos que vivem no território. E culparam autoridades israelenses de alto escalão, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, por incitar tais atos. Tel Aviv rejeitou o documento, chamando de falsas as acusações. O relatório, publicado no mesmo dia em que Israel anunciou o início de uma ofensiva terrestre para ocupar a cidade de Gaza, cita exemplos da escala de mortes, bloqueios de ajuda, deslocamentos forçados e a destruição de uma clínica de fertilidade para embasar a acusação de genocídio, somando-se a associações de acadêmicos e grupos de direitos humanos que chegaram à mesma conclusão. Hoje testemunhamos em tempo real com a promessa do nunca mais é quebrada e testada diante dos olhos do mundo. O genocídio em curso em Gaza é um ultraje moral e uma emergência legal, disse a sul-africana Navi Pillay, chefe da Comissão de Inquérito sobre o Território Palestino Ocupado e ex-juíza do Tribunal Penal Internacional, em uma entrevista coletiva em Genebra. Autoridades israelenses consideraram que Pillay tem um histórico anti-Israel por suas ações em seus cargos anteriores. Enquanto isso, Israel iniciou a sua operação chamada Gaza em Chamas. A operação foi antecedida de uma debandada de palestinos da cidade de Gaza. Mais de 250 mil palestinos deixaram a cidade de Gaza após a intensificação dos bombardeios e ataques na principal cidade da faixa de Gaza. A estimativa é do exército israelense. As Nações Unidas estimam que cerca de 1 milhão de palestinos vivem em Gaza e arredores. As restrições à imprensa e as dificuldades de acesso a muitas áreas impedem a verificação de forma independente dos detalhes fornecidos pelos militares ou os relatórios da Agência de Defesa Civil do Território Palestino. Neste sábado, o exército israelense lançou panfletos orientando os moradores dos distritos do Oeste a deixarem a área, enquanto a Agência de Defesa Civil de Gaza informava sobre ataques aéreos contínuos. Palestinos em fuga relataram seu drama para a agência France Press. Estamos indo para Khan Yunis e não sabemos o que fazer. Estamos sempre mudando de lugar. Há pacientes conosco e não sabemos para onde ir. Não há zonas seguras. Eles não estão mirando na resistência, mas sim em nós civis. Somos mulheres, crianças e idosos e não fizemos nada de errado. Há quase 70 mil mártires na guerra agora. Israel enfrenta crescente pressão internacional para encerrar sua ofensiva, mas afirma que está decidido a desmantelar o Hamas, no que descreve como um dos últimos redutos do grupo. Nas últimas semanas, os militares israelenses concentraram seus ataques em edifícios que, segundo eles, foram utilizados por militantes do grupo islamista. A ONU e membros da comunidade internacional alertaram contra a ofensiva militar com medo de que piore a já grave situação humanitária na cidade de Gaza,
onde a ONU declarou que há uma situação de fome extrema. No início da madrugada desta terça, 16 de setembro, após horas de intenso bombardeio, forças israelenses avançaram sobre a cidade de Gaza, com a missão de encerrar a guerra contra o Hamas em uma última investida contra o coração do principal centro urbano da região, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu descrevendo a cidade como o último bastião relevante do grupo terrorista. Mas, se a intenção é clara, o desenho operacional ainda é parcial, e isso é importante para entender o que vem pela frente. Analistas avaliam que o movimento visto agora é apenas a etapa inicial, e que uma pressão muito maior virá nos próximos dias. O tamanho exato do contingente empregado não foi oficialmente divulgado, mas fontes referem que 2 divisões inteiras estão avançando, com uma terceira na reserva para ir preenchendo os espaços e realizando reforços táticos conforme a necessidade. Mas fontes ligadas ao Ministério da Defesa israelense garantiram que o avanço será lento e meticuloso para não arriscar a vida dos soldados e também para minimizar o impacto nos civis, com muitos obrigados pelo Hamas a permanecerem na região para servirem como escudos humanos. Para sustentar uma operação desse porte, Israel recorreu a uma peça valiosa do seu arsenal, a mobilização de reservistas. Segundo o governo, dezenas de milhares de reservistas foram chamados em antecipação ao avanço, com algumas fontes referindo um reforço de até 80 mil novos soldados. Com a guerra se aproximando de completar 2 anos, muitos militares israelenses estão já exaustos, com alguns combatendo ininterruptamente por mais de 1 ano. Por isso, a convocação de tantos reservistas é importante para garantir que essa fase seja conduzida por soldados descansados e prontos para o combate intenso. Mas guerra e diplomacia nunca andam completamente separadas, e Washington entrou de forma direta nessa equação. E de fato, a ofensiva começou logo após Netanyahu se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que está desde o fim de semana em Israel para demonstrar, mais uma vez, o forte apoio americano a Israel. Rubio também transmitiu uma mensagem do presidente Trump, que busca um cessar-fogo para encerrar a guerra, desde que todos os 48 reféns, vivos e mortos, ainda em poder do Hamas, sejam libertados. Mas Rubio avançou com um prognóstico pessimista sobre as chances de acordo e falou em janela muito curta, de dias, no máximo algumas poucas semanas. Enquanto a diplomacia patina, o mapa de controle e o drama humanitário moldam o tabuleiro tático. Nesse momento, Israel controla cerca de 75% da faixa de Gaza, restando como área principal ainda não controlada a cidade de Gaza. Após as ordens de evacuação, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas estão hoje concentradas entre a cidade de Gaza, a zona de evacuação de Al-Mawaz e vários acampamentos de refugiados improvisados, erguidos às pressas fora dos centros urbanos. Diante desses relatos, a constatação é de que a guerra irá continuar. E com isso teremos mais mortes, não só dos terroristas do Hamas, como também dos civis palestinos e dos soldados israelenses. A intransigência da região de não sentar-se a uma mesa e discutir a criação do Estado da Palestina só leva a mais mortes. A seguir, Japão, o país mais endividado do mundo.
Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. O Japão, um dos países mais avançados do mundo em termos de tecnologia, de educação e de cultura, era até pouco tempo a terceira maior economia do mundo. No início deste ano perdeu esta posição para a Alemanha. Porém, não pelo fato de a Alemanha ter crescido mais, mas de o Japão ter decrescido. Esta é uma realidade pela qual o país está passando. E quem nos conta os detalhes desta situação do Japão é Julia Grank, da BBC Brasil de Londres. Talvez seja difícil de acreditar, mas o Japão é o país mais endividado do mundo. O país tem uma dívida pública equivalente a 258% do seu PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos por uma nação durante um período. Mas como o Japão chegou a uma dívida tão alta? E por que esse cenário não é exatamente desesperador? Quando a gente fala de dívida pública, a gente está se referindo ao dinheiro que um país deve a investidores privados ou a outros países. Esse dinheiro é utilizado para financiar o déficit público que existe quando um país gasta mais do que recebe. A dívida pode ser feita dentro ou fora do país. Para a gente ter uma ideia da gigantesca dívida japonesa de 258% do PIB, vamos dar uma olhada no que acontece com outros países. Olha só alguns exemplos de nações com dívidas que passam de 100% do PIB. Estados Unidos, Itália, Espanha, França e Sudão. No caso dos países latino-americanos, a dívida pública costuma ser menor. O único caso em que o limite de 100% é ultrapassado é o da Venezuela. O Brasil terminou o ano de 2022 com uma dívida de 7,2 trilhões de reais, o equivalente a 73,5% do PIB. A tendência é que essa proporção suba nos próximos anos. O Japão deve a seus credores a impressionante soma de 9 trilhões de dólares. Qualquer outro país do mundo estaria metido em sérios problemas. Mas a diferença com outros países e mesmo com outras economias poderosas é que essa situação é permitida no caso do Japão. Ou seja, quem empresta confia que o Japão vai cumprir o combinado quando chegar o dia de pagar. É basicamente uma questão de confiança. Por outro lado, países pobres que passam por instabilidade política não têm essa liberdade de chegar nesse nível de endividamento. Simplesmente os investidores não dão esse voto de confiança. Mas por que essa situação acontece? A principal razão é que os japoneses preferem guardar dinheiro em vez de gastar. E para uma economia crescer, é preciso entrar em cena um dos seus principais motores, o gasto interno. As pessoas e as empresas japonesas, que têm um papel-chave na engrenagem econômica, são extremamente resistentes na hora de gastar e consumir. Aí o governo precisa gastar para estimular o mercado interno. Um Estado que precisa gastar muito precisa contrair dívidas para que isso aconteça. Isso não significa que seja uma dívida tóxica que vai deixar o país com risco de quebrar. É algo que a gente poderia chamar de dívida controlada. Mas existem algumas questões muito particulares do Japão. Como a população tem uma expectativa de vida muito alta, os gastos com aposentadoria e o sistema de saúde são altíssimos. E isso contribui para o nível de endividamento. Mas mesmo com essa dívida pública gigantesca, os investidores seguem confiando no Japão e emprestando dinheiro todos os anos. E outros acontecimentos também levaram o Japão a chegar nessa situação. No começo da década de 1990, estourou uma bolha financeira e imobiliária com consequências desastrosas. Foi aí que a dívida pública começou a disparar. Nos anos 2000, a dívida estourou o limite de 100% do PIB e nos anos 2010, esse número dobrou. A economia japonesa recebeu outros golpes pesados, como a recessão de 2008, o terremoto e tsunami de Fukushima e a pandemia do coronavírus. Para aliviar o impacto desses acontecimentos e manter o orçamento para saúde, educação e defesa, o país aumentou seu nível de endividamento do mesmo jeito que fazem quase todas as outras nações, vendendo títulos da dívida. Em outras palavras, o país faz uma dívida no mercado internacional sob a promessa de devolver o dinheiro ao investidor mais os juros. O risco é baixo no caso japonês. Para os investidores, o país é considerado um lugar seguro, com pouco risco de quebrar e ter que declarar moratória da dívida. Então, quando os mercados vivem uma fase de incerteza,
opta-se por uma rentabilidade menor, mas com mais segurança. E aí, como o Japão paga juros mais baixos, o país consegue manter uma dívida alta com o passar dos anos. Outro elemento importante nessa história é que a maior parte da dívida japonesa não está em moeda estrangeira como o dólar, e sim em ienes. Dessa forma, o Banco Central japonês fica menos exposto às turbulências dos mercados internacionais. E outro dado interessante é que quase 90% da dívida está nas mãos de investidores japoneses, e uma grande parte dessa dívida pública é financiada pelo Banco Central japonês. Ou seja, o governo não precisa ir para o exterior para conseguir os empréstimos de toda a dívida que emite. E além disso, o pouco de juros que paga volta para o governo. Apesar da dívida gigantesca que tem, o Japão segue como um país poderoso. É membro do G7, o grupo de 7 das economias mais desenvolvidas do mundo, junto com a Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Itália e França. Tem uma das maiores reservas monetárias do planeta e ganhou uma reputação de país inovador, especialmente no setor tecnológico. Vale lembrar que nos anos 1980, muito do que existia de mais moderno no mundo vinha do Japão. Na época, a economia japonesa se tornou a segunda maior do mundo e muita gente achava que ela poderia até acabar ultrapassando a dos Estados Unidos. Mas não foi isso que aconteceu. No fim, o Japão que todo mundo esperava nunca veio. O país simplesmente estagnou. E vejam que o país, de fama de ser moderno, com tecnologia de ponta, quase futurista, no ano passado, os japoneses comemoraram o fim de uma guerra um tanto quanto inusitada. Uma guerra silenciosa que passou despercebida para a maior parte do mundo. Vejam só, uma guerra contra os disquetes. Em 2021, o então ministro da Transformação Digital, Taro Kono, reclamou que os japoneses ainda eram obrigados a usar disquetes quando precisavam mandar documentos ao governo. 3 anos depois, essa exigência foi finalmente aposentada e ele declarou triunfante: vencemos a guerra contra os disquetes. Isso, vejo bem, no ano passado. Enfim, mais um contraste vivido pelos japoneses. A seguir, Ucrânia treina países da OTAN a abater drones. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Com a tensão entre Moscou e a OTAN em alta, a Rússia testou no domingo, que passou, dia 14, um míssil hipersônico capaz de empregar ogivas nucleares. Já a Ucrânia lançou um dos seus maiores ataques com drones na guerra contra os rivais, atingindo uma importante refinaria de petróleo. A ação começou no Ártico, no gélido Mar de Barents, onde a fragata Almirante Kolokhov disparou um míssil hipersônico naval Zircon, que já foi testado em combate, com munição convencional contra a Ucrânia. O exercício com hipersônicos faz parte da manobra Zapad, nome em russo para Ocidente, evento quadrianual que mobiliza as forças russas e belarrussas junto às fronteiras da OTAN. O exercício durou até esta terça-feira, 16, simulando a repulsa de um ataque inimigo, reconquista de áreas perdidas e emprego de armas nucleares. Na sexta-feira anterior, a Aliança Militar Ocidental anunciou a criação de uma operação de reforço desta linha de atrito. A missão Sentinela Oriental foi definida após a Polônia pedir ajuda aos outros 31 membros do clube militar devido à incursão de 21 drones russos em seu espaço aéreo na quarta-feira 10.
Já há caças franceses e alemães participando de patrulhas nos céus poloneses. Ao mesmo tempo que fazem patrulhas, as forças da OTAN também fazem treinamento sobre abate de drones. E justamente o país que agora é o maior especializado neste assunto, a Ucrânia. O incidente com os drones russos na Polônia fez com que os países da OTAN pensassem seriamente em melhorar suas habilidades no combate a drones. E eles começarão a aprender com o país que mais entende sobre abater drones russos, a Ucrânia. Os militares poloneses receberão treinamento para derrubar drones, disse à imprensa uma pessoa familiarizada com o plano. Ao mesmo tempo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informou que o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, concordou em enviar representantes de suas forças armadas à Ucrânia para que eles entendam a questão. A Ucrânia desenvolveu suas próprias táticas para repelir os ataques russos e pode dar aos aliados todas as recomendações necessárias, disse o presidente. A necessidade de tirar conclusões do que aconteceu na Polônia foi reconhecida pelo general da Força Aérea dos Estados Unidos, Alexus Grinkiewicz, que este ano assumiu o cargo de comandante-chefe das Forças Conjuntas da OTAN na Europa. A tarefa de repelir o ataque de drones na Polônia foi cumprida muito bem. Os militares em todos os níveis agiram como deveriam, disse Grinkiewicz, acrescentando: "Estou certo de que aprenderemos lições que nos ajudarão a melhorar." Uma dessas lições pode ser a transição para meios de defesa menos caros, segundo a resposta do general à pergunta sobre os custos muito elevados associados ao acompanhamento e à interceptação de drones russos. Aqui, sem dúvida, ainda há muito a ser feito para ampliar as capacidades das armas, o que nos permitirá reduzir o custo de seu uso em combate, disse ele. Na operação contra 19 drones foram utilizados sistemas de defesa antiaérea Patriot, caças F-16 e F-35, helicópteros Mi-24, Mi-17 e Black Hawk, aviões de reconhecimento eletrônico, bem como radares terrestres. Segundo um especialista do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, os sistemas ocidentais de defesa aérea não foram projetados para lidar com drones baratos que serão usados em uma escala tão grande. De acordo com ele, é possível derrubá-los com aviões pilotados como caças e helicópteros, o que já foi demonstrado. Mas, no caso de uma ameaça constante, isso exige a manutenção de um ritmo elevado de operações. Segundo Zelensky, países como a Polônia deveriam estudar o sistema escalonado de defesa antiaérea construído na Ucrânia, desde metralhadoras antigas até mísseis modernos. Sistemas de mísseis como o Patriot são muito caros para derrubar drones russos baratos, acrescentou o presidente. Ninguém no mundo tem mísseis suficientes para derrubar drones de todos os tipos, finalizou ele. Entre as novidades contra drones estão as armas de energia direcionada, a laser e micro-ondas, mas estas ainda são tecnologias emergentes, usadas por poucos países no mundo. Mas, para não dizer que tudo é confrontação, os Estados Unidos enviaram 2 militares para acompanhar os exercícios conjuntos de Rússia e Belarus. Esses exercícios militares conjuntos que foram conduzidos em Belarus pela Rússia e pelo próprio país, eles acabaram elevando as tensões dentro da Europa após a violação do espaço aéreo polonês e romeno durante as últimas semanas pelos drones russos. Apesar disso, houve um gesto de boa-fé diplomático, se assim podemos dizer, já que 2 militares norte-americanos foram recebidos pelo ministro da Defesa de Belarus e por outros militares para assistir, para acompanhar de perto estes treinamentos militares, esses exercícios, para mostrar que de fato não há nada fora do comum acontecendo nesta coordenação entre Rússia e Belarus. É interessante mencionar que, apesar de ser um dos últimos aliados do presidente Putin dentro da Europa, Belarus, por ter sido severamente sancionado no passado por questões políticas e também por ter facilitado a entrada da Rússia no território ucraniano durante
durante a invasão da Ucrânia, tem se reaproximado do Ocidente para tentar aliviar as sanções. O próprio presidente do país, Alexander Lukashenko, ele diz que é necessário retomar o comércio com os Estados Unidos e ver uma grande oportunidade disso ser concretizado com o presidente Donald Trump, que já deixou claro a iniciativa de reabrir a embaixada norte-americana em Minsk e também retomar todo o comércio bilateral entre os dois países, o que poderia também abrir portas para que Belarus fizesse o mesmo com os parceiros europeus. Então a gente vê mais uma vez a economia, as questões militares e a política entrelaçadas aí neste complexo momento de treinamentos e exercícios militares no leste europeu também. Um gesto que foi denominado como de boa vontade dos Estados Unidos para com os dois países que faziam suas manobras militares. O que não deixa de ser uma forma de acompanhar de perto o que está acontecendo, para não acontecer surpresa, como aconteceu quando a Rússia invadiu a Ucrânia. A seguir... Ligação do Brasil com o Pacífico toma forma. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Uma pretensão brasileira antiga está ganhando corpo. A Rota Bioceânica, ligando o Porto de Santos até a costa do Pacífico, em portos do Chile e do Peru. Esta obra, de grande importância para os países sul-americanos, vai permitir uma diminuição substancial no tempo que leva um navio cargueiro do Brasil para a China, de 45 para 25 dias. E esta obra estabelece também uma questão geopolítica, tendo em vista os interesses da China e dos Estados Unidos na região. O blog Engizone dá os detalhes deste empreendimento.
Uma estrada está sendo pavimentada na América do Sul, mas pode mudar o equilíbrio de poder entre China e Estados Unidos. Ela cruza florestas, atravessa desertos, escala os Andes e conecta o coração do Brasil ao Pacífico. A Rota Bioceânica é um corredor de mais de 2.400 quilômetros que une 4 países e ameaça virar o tabuleiro da geopolítica de ponta cabeça. Por trás do asfalto há algo muito maior em jogo. Muito além de uma simples obra de infraestrutura, a rota pode reposicionar o Brasil no mapa geopolítico global ou nos lançar no centro de uma guerra invisível. Mas por que essa rota assusta tanto os Estados Unidos? O que a China realmente busca ao financiar esse caminho? E será que o Brasil vai liderar essa transformação ou apenas assistir de camarote? Antes de responder, precisamos entender como uma ideia engavetada no início dos anos 2000 virou a principal artéria de uma nova disputa global. A ideia de cruzar a América do Sul por terra ligando o Brasil ao Pacífico pode parecer recente, mas começou a ganhar forma no início dos anos 2000. Naquela época, reuniões do Mercosul e da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, ou IRSA, lançaram as bases para uma proposta ambiciosa: criar um corredor intercontinental que unisse os oceanos Atlântico e Pacífico, fortalecendo o comércio e aproximando países que até então viviam de costas uns para os outros. O ponto de virada aconteceu em 2020, quando o Paraguai decidiu agir. Com financiamento do Fundo Saudita para o Desenvolvimento, o país iniciou a pavimentação da Ruta Bioceânica, atravessando o inóspito Chaco Paraguaio. Pela primeira vez, um dos países envolvidos deu início a uma obra concreta, orçada em centenas de milhões de dólares. A resposta brasileira veio na mesma moeda. Foi lançada a construção da Ponte Internacional de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, ligando o Brasil diretamente à cidade paraguaia de Carmelo Peralta. Com mais de 1.200 metros, a ponte tornou-se símbolo da integração sul-americana. O projeto, fruto de uma parceria entre o governo brasileiro e o governo paraguaio, representou mais do que uma obra de engenharia, foi a sinalização de que a Rota Bioceânica estava em construção. Com a ponte em andamento, a Argentina deu início à requalificação da Ruta Nacional 51, que cruza os Andes até os portos chilenos. No Chile, portos como Antofagasta, Iquique e Mejillones começaram a ser preparados para receber o fluxo de cargas vindo do Brasil. Em 2023, os 4 países assinaram um protocolo conjunto para padronizar normas alfandegárias e facilitar a movimentação de mercadorias pela nova rota. Essa integração vai muito além de asfalto e concreto. Ela representa uma nova lógica geopolítica para a América do Sul. Pela primeira vez, o interior do continente, historicamente esquecido, começa a ganhar protagonismo. Regiões do Mato Grosso do Sul, do Paraguai, da Argentina e do norte do Chile passam a atrair investimentos, centros logísticos e infraestrutura moderna. Hoje, com boa parte da estrada pavimentada, a ponte quase finalizada e os acordos diplomáticos avançando, a Rota Bioceânica não é mais uma ideia distante. Ela está virando realidade, e o Brasil, tradicionalmente voltado para o Atlântico, começa a enxergar uma nova saída para o Pacífico. Mas se essa conexão física está saindo do papel, o que ela significa na prática para o tabuleiro geopolítico mundial? E por que a China está tão interessada nesse novo caminho? A Rota Bioceânica pode parecer um projeto regional, mas por trás do asfalto e concreto há uma movimentação muito maior. A China, maior parceira comercial do Brasil, está longe de ser uma espectadora nesse processo. Nos bastidores, é ela quem se beneficia diretamente da conexão terrestre entre o Atlântico e o Pacífico sul-americanos. Não por acaso, os chineses têm reforçado sua presença na América do Sul com uma política clara de investimentos em infraestrutura. Segundo dados recentes, o volume de comércio entre Brasil e China bateu recorde em 2024, alcançando mais de 188 bilhões de dólares. E não é só dinheiro, a diplomacia chinesa trabalha silenciosamente para construir rotas alternativas às dominadas por interesses ocidentais. É uma extensão da chamada Nova Rota da Seda, uma estratégia geopolítica que já conectou a Ásia, a Europa e agora busca espaço na América Latina. Com a rota concluída, um container que antes levava até 45 dias para chegar à China poderá fazer o trajeto em menos de 25. Além de economizar até 8.000 quilômetros, o transporte ganha em agilidade. Mas toda essa movimentação chinesa na América do Sul acende um alerta em Washington. Para os Estados Unidos, a América Latina sempre foi vista como seu quintal estratégico. Desde o século XIX, a doutrina Monroe defende a influência americana no continente, e o Canal do Panamá é uma peça central nessa lógica. Mas os tempos mudaram. O crescimento da China na região tem feito os americanos perderem espaço em silêncio.
E há uma razão para essa preocupação. O Canal do Panamá é um dos principais corredores marítimos do mundo, mas enfrenta limitações. Envelhecimento da estrutura, restrições de calado e até escassez de água têm tornado a rota menos confiável. Com a rota bioceânica surge uma alternativa terrestre que conecta o Brasil diretamente aos portos do Pacífico, driblando a necessidade de cruzar o canal. Essa nova opção reduz custos e tempo de transporte, e o mais preocupante para os americanos, afasta seus vizinhos da influência dos portos controlados pelos Estados Unidos. A imprensa especializada já fala em uma guerra fria logística, uma disputa que não acontece com armas, mas com obras de infraestrutura. Cada ponte construída, cada ferrovia ativada, representa uma nova peça nesse tabuleiro global. Além disso, é uma guerra invisível, porque os acordos não envolvem tropas, mas bancos de desenvolvimento, visitas diplomáticas e troca de commodities por investimento. No centro desse embate silencioso está o Brasil, não apenas como terreno de disputa, mas como peça-chave capaz de redefinir seu papel geopolítico. Com posição estratégica e potencial logístico imenso, o país tem a oportunidade de liderar a integração sul-americana, rompendo com décadas de isolamento regional. Com a rota bioceânica, o Brasil mantém sua saída pelo Atlântico, mas ganha uma nova via estratégica pelo Pacífico, especialmente para o Centro-Oeste. A redução de tempo até a Ásia pode elevar a competitividade de commodities, além de gerar ganhos ambientais, como menos emissões de dióxido de carbono e alívio para a malha viária do Sudeste. Mas essa nova projeção também exige cautela. O volume crescente de investimentos chineses pode gerar dependência. Cabe ao Brasil transformar sua relevância logística em influência diplomática, equilibrando interesses sem abrir mão de sua autonomia estratégica. Hoje, mais de 75% da ponte bioceânica já está concluída, e a previsão é de que as obras estejam finalizadas até 2026. Como se observa, até a almejada ligação entre o Atlântico e o Pacífico começa a se concretizar, abrindo uma nova e enorme perspectiva de negócios para o Brasil. A seguir, ações de Netanyahu e seus ministros comprometem o futuro de Israel. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Começo esta matéria me estabelecendo uma camada de proteção, porque vou abordar o tema Israel versus Palestina, ao qual me dedico há mais de 50 anos e que é sempre passível de muita controvérsia. E um detalhe marcante: a comunidade judaica, de um modo geral, costuma confundir críticas ao governo de Israel com antissemitismo. Ressalto que criticar o governo de Lula, por exemplo, não é ser antipatriota. Portanto, criticar o governo de Netanyahu não é ser contra Israel e muito menos contra o judaísmo. Dito isto, vamos aos fatos. As ações do atual governo de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, só comprometem a segurança do país hoje e no futuro, o que detalho mais adiante. Sem contar o fato de Israel ter se tornado um pária internacional na avaliação de um judeu famoso, o jornalista Thomas Friedman, 3 vezes ganhador do prêmio Pulitzer e, desde 1995, editor de internacional do New York Times. Soma-se a isto a manifestação de quem já foi primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, o qual disse que há uma matança indiscriminada de civis
e que Israel está cometendo crimes de guerra em Gaza. Acrescente-se a condenação internacional da mortandade de civis em Gaza, fato referendado por decisão da Comissão de Investigação criada pela ONU, a qual concluiu que, de 5 pontos abordados, 4 concluem por considerar genocídio o que está acontecendo em Gaza. Com relação a esta comissão, o governo de Israel demonstra o seu descrédito com a mesma, o que não pode acontecer com os 2 exemplos anteriormente citados. O governo de Netanyahu está firme em sua determinação de seguir em frente em Gaza, apesar das contestações, porque tem o apoio da maior potência do mundo, os Estados Unidos, aliado de todas as horas. Porém, este apoio se resume a apenas mais 2 ou 3 países. Por outro lado, em defesa do Estado da Palestina, já há um elenco de 144 países que o reconheceram junto à ONU. E nesta próxima semana, por ocasião da Assembleia Geral das Nações Unidas, deverão se somar mais cerca de 15 países, dentre eles expressões do cenário internacional, como França, Canadá, Reino Unido, Bélgica e Austrália, entre outros. Então, é de se indagar: será que todos esses países estão errados e só Israel e Estados Unidos estão certos? O que ocorre agora é que Netanyahu está obcecado em sua determinação de acabar com Hamas. Está realizando o que é para ser a etapa final, apesar da grande possibilidade de que esta ação resulte também na morte dos reféns que ainda estão em poder da organização terrorista. Pois é preciso destacar que enquanto não for criado o Estado da Palestina, o Hamas não vai desaparecer. Esses meninos que hoje estão sobrevivendo aos bombardeios de Israel e vendo seus parentes e amigos morrer, serão os futuros integrantes da organização, e aqueles que irão cometer novos atentados em Israel. É por isso que digo que Netanyahu e seus parceiros, que querem ocupar a Cisjordânia e inviabilizar a pátria dos palestinos, atuam contra Israel. Farão com que o povo de Israel nunca tenha tranquilidade. O termo solução tem sido desprezado, assim como tem sido desprezada a organização que pode conduzir ao caminho da paz. Refiro-me à Autoridade Palestina, liderada pelo Fatah, partido pacifista que é rival do Hamas e que já declarou várias vezes que aceita a existência de Israel com a existência do Estado palestino, convivendo com fronteiras definidas e seguras. Só que esta ação tem que ter concordância de Israel e ser abraçada por todo o mundo árabe e por boa parte da comunidade internacional. A Arábia Saudita, a maior e mais importante monarquia árabe, já se manifestou disposta a firmar acordo de paz com Israel, mas condicionando-o à solução do problema palestino. Haveria também a necessidade de que o Estado da Palestina fosse desarmado, tendo apenas um setor de polícia como existe hoje na Cisjordânia. Necessária também uma força internacional de paz para controlar a fronteira entre os dois países. Mas e o Hamas? Ações concretas em benefício do povo palestino esvaziariam a razão de existir da organização. E essas ações passariam pela reconstrução de Gaza, dando dignidade para este povo que, ora, está sob bombardeio intenso e que perdeu seus entes queridos e seus bens. Concretizando aquilo que a comunidade internacional já aprovou há muito tempo, ou seja, Gaza e Cisjordânia
compondo um Estado palestino independente. Fora desta solução, o que teremos é a continuidade do Hamas, o seu fortalecimento com os atuais meninos e a continuidade da insegurança para o povo de Israel. O programa de hoje teve o trabalho na técnica de Cleiton Lopes, mesa de áudio Jefferson Gomes, coordenação de jornalismo Rafael Sequim, direção-geral Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações: da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba. Camila Veras Mota, da BBC News Brasil. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje no Mundo Militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. Thales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Biol 2000. Quem é associado Cindy Lojas Poa está sempre à frente. Garanta benefícios exclusivos para sua empresa crescer mais. Associe-se ao cindylojaspoa.com.br. Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. E evite entupimento, mau cheiro e transbordamento. Para limpeza de pias, ralos, caixas de gorduras e tubulações, use um saneante biológico sem contraindicação. É o Biol 2000, um produto biológico que limpa as impurezas, mas protege o meio ambiente, para uso residencial e empresarial. E você pede pelo sistema de teleentrega 97401-2992. Vou repetir, 97401-2992. E receba em sua residência ou em sua empresa o Biol 2000. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção Jurandir Soares.